brasileiro tem se interessado cada vez mais por política. A recente indignação no país tem gerado debate em todos os ambientes e despertado nas pessoas uma grande expectativa na busca pela reinvenção da política brasileira. No programa de hoje falaremos sobre liderança pública como uma forma de política que coloca à frente decisões de interesse da sociedade, a indignação como combustível para a busca de informação e o processo de revisão das crenças e valores políticos no Brasil atual. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar. Hoje o nosso papo será com Luana Tavares, diretora executiva do Centro de Liderança Pública. Luana, quero lhe agradecer você ter aceito o convite do Pode Contar e para que a gente possa bater um papo desse ano de 2018 sobre as expectativas de transformação no nosso cenário atual. E para começar, vou fazer uma pergunta clássica. O que vem a ser liderança pública? Bom, primeiro queria agradecer também pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouco do trabalho do CLP e da nossa perspectiva, né? Bom, liderança pública, na nossa concepção, é uma liderança que coloque à frente das suas decisões o interesse público, né? O interesse da sociedade, o interesse da população, que olhe a sua atuação de modo a deixar um legado real para as futuras gerações, né? Hoje em dia a gente tem uma mistura aí de perfis de liderança dentro do setor público que não necessariamente colocam a população à frente, não conseguem de uma forma mais direta gerar impactos para a população em termos de melhoria de serviços públicos, em termos de decisões, da forma como essa governabilidade, essa liderança é exercida, e se faz necessário que a gente reveja, né, questione esse modelo e discuta qual é o papel, qual é a expectativa que a população tem realmente em relação a essas lideranças. Então, o principal ponto de uma liderança pública é que ela realmente coloque à frente os interesses da sociedade em todas as decisões que são tomadas. Então, nessa proposta de transformação cultural, nós sabemos que hoje nós vivemos no Brasil o hábito do paternalismo, da política que passa de pai para filho e assim se perpetua. O CLP tem como proposta justamente romper com esse tipo de cultura? Sim, a gente acredita que, voltando até conectando com a sua primeira pergunta, né, uma real liderança também questiona esses valores antigos da nossa política. Então, o paternalismo, o estado de compadrio, a própria corrupção, né, nós colocamos em xeque como crenças que devem ser revistas, comportamentos que devem ser revistos na administração pública e na política em geral, né? O CLP acredita que, para que isso aconteça, a gente precisa dar luz a essas lideranças que realmente querem colocar o país à frente, né? Rever essa cultura e trazer novas crenças, novos valores para a política. Esse é o nosso principal foco, realmente, em todas as ações que o CLP faz. Então, quando nós estamos falando aqui de uma nova política, a gente observa muito que os governos existem as suas sucessões que são de maneira descontinuada. Um governo começou agora e parece que a partir dali começou a funcionar, como se ali começasse um novo Brasil, um novo estado ou um novo município. De fato, não existe uma política de estado para saber o caminho que deve ser tomado, quais são as metas, qual é o planejamento que se quer para isso. Um grande exemplo que nós vivemos no Brasil é o desafio da educação. Sim. Então, como é que nós podemos construir essa nova métrica? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente nesse momento de eleição, né, que o país vive, nas discussões eleitorais, aí a população se preparando para ir para as urnas. De que forma eu consigo medir o resultado de um governo, né? É natural que quando um novo líder público entre, né, e assuma a sua gestão, ele queira deixar ali resultados que comprovem o seu potencial, a sua capacidade de gerar bons resultados, mas há de se levar muito em consideração a institucionalização das boas políticas públicas, aquelas que devem ser mantidas em continuidade a um legado que foi deixado por antecessores. Então, a gente acredita que a descontinuidade é um dos grandes males da nossa política no Brasil. Projetos que têm muito impacto, que geram resultados e que durante administrações de 4 ou 8 anos conseguiram mostrar resultados, muitas vezes morrem tão logo um novo governo se inicie. Todas as áreas, né, assim como a educação, nós temos projetos que foram muito bem sucedidos e se mantiveram, outros que não mantiveram. Então, tem uma série de fatores que contribuem para isso. Da forma como o governo é pensado, o seu plano de legado é pensado, também levar em consideração iniciativas que não só gerem resultados durante o seu mandato, mas que possam
gerar resultados e benefícios para futuras administrações. E ao longo desse processo de planejamento, de engajamento, envolvimento da população, envolvimento dos atores que fazem parte daquela política pública, ela consiga de uma forma mais ampla executar esse caminho, né? Não apenas pensando em resultados mais imediatos. Então vamos considerar aqui como exemplo o município. Temos os prefeitos, alguns 4 anos, outros vão à reeleição, conseguem, fazem 8 anos, e às vezes o cidadão consegue medir aquela gestão. Se tem asfalto nas ruas, se o serviço público da unidade de saúde está funcionando, se a escola está oferecendo merenda escolar, dentre outras. Como é que a gente pode avaliar de fato isso em números? Como se deu esse governo? Esse é um momento de inversão e de inflexão que a gente vive na sociedade. Como partir de uma avaliação da sociedade, mas também da entrega do governo de uma gestão mais política ou de uma avaliação mais política e um pouco menos tangível para uma avaliação de entregas, de resultados realmente, né? Acho que a primeira dica que eu dou para a população de um modo geral é olhar os planos de governo, né? Quando um candidato ele se coloca à disposição da sociedade para ser o representante, a coisa mais importante é que ele tenha propostas e que ao longo da administração eu como cidadão consiga acompanhar essas propostas, né? Se aquilo que ele prometeu lá atrás, não só em termos de entregas de serviços, mas também propostas estruturais, isso deve aparecer nos planos de governo, realmente está sendo executado. Cada área dentro da administração pública, ela tem indicadores de mensuração de resultados. Então, esse conjunto de indicadores, eles são disponíveis publicamente. É claro que há uma dificuldade para o cidadão comum de acessar esses dados, porque as bases de acesso, elas ainda são um tanto complexas. Mas a grande sugestão e a grande beleza desse processo que a gente vive de participação mais ativa da sociedade é que diversas iniciativas estão sendo criadas no Brasil para que o cidadão tenha maior facilidade no acesso a essas informações, né? Que plataformas como o Datapedia, Move Brasil, o próprio CLP possui, por exemplo, no âmbito estadual, né? Que a gente tomou exemplo do municipal, mas no estadual nós temos o ranking de competitividade dos estados que coloca os 27 estados em ordem ali de capacidade, né? De potencial em termos de gestão e competitividade de acordo com os seus indicadores. De novo, não é uma tarefa simples, mas eu acho que a gente está num momento da sociedade em que as pessoas estão se questionando como participar mais, né? Então, começar a investigar essas plataformas que estão tentando simplificar é muito importante nesse sentido, né? E comparar o plano que foi proposto àquilo que foi entregue. E como essa entrega está sendo executada de forma sustentável e aí, através dos indicadores, a gente consegue visualizar isso. Lá vocês acompanharam agora um programa voltado para os municípios, pensando na nova economia. Como foi essa experiência? O programa Gestão pela Nova Economia, né, no governo de Santa Catarina, ele trabalhou com 10 municípios. Foram 10 municípios em conjunto trabalhando para, primeiro, desenvolver um plano de longo prazo para essas cidades, entendendo qual é o potencial econômico, o vetor econômico que aquela cidade ou tem e precisa desenvolver, né, melhorar, ou pode criar a partir de capacidades que o município já possui, né, dentro da sua estrutura ali de economia. Um modelo que teve também esse diferencial, né, o Estado investindo para melhorar a gestão dos municípios. E esse também é um ponto que eu gostaria de colocar como algo que na próxima gestão, nesse próximo ciclo da administração pública deve ser muito observado. Essas parcerias entre estados e os seus municípios para que haja um fortalecimento da administração pública. Então, por exemplo, na educação há uma parte que é responsabilidade estadual, uma parte que é municipal. Só que um aluno, ele tem uma trajetória que passa pelas duas esferas, mas para ele o mais importante é que ele tenha um resultado educacional positivo. Então, como que o Estado e o município podem criar planos para que haja uma política pública mais integrada e que pense a trajetória do aluno, do cidadão, de uma forma mais completa? Luana, e nós temos uma juventude que está bastante desesperançosa, uma juventude que está precisando encontrar expectativas, sonhos para o nosso futuro. Como é que nós podemos fazer com que elas se engajem, que elas possam se envolver na política, não na política em si partidária, mas sim no movimento social, no voluntariado, em coisas que são a favor do nosso país? A gente vive um momento importante no país e essas reflexões podem trazer esperança, que eu acho que é um pouco do que o CLP faz. A gente
acredita muito no Brasil. Então a primeira coisa que eu quero falar é que acreditem no nosso país. É um país com muito potencial, nós fazemos parte, né, desse potencial. Apesar dos jovens hoje estarem vivendo um momento, talvez a sua primeira eleição e já se deparando com um cenário complexo, né, na política, na economia, em relação ao desemprego, em relação ao cenário de perspectivas, que ele entenda que isso faz parte também da construção democrática e que a participação dele é que vai ajudar a fazer com que o país ganhe um novo rumo, crie as alavancas que ele precisa para prosperar. Usar muito essa indignação, essa preocupação como busca para a informação, para que a gente tenha aí uma eleição que realmente eleja, né, um Congresso, governos estaduais e o nosso governo federal, que é o mais importante, para construir esse país do futuro. Quero lhe agradecer muito, em nome de toda a equipe do Pode Contar, por você ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Creio que bem em breve nós vamos ter que voltar a falar sobre tema tão relevante para todos nós no Brasil, nos estados e nos municípios. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, batemos um papo aqui com Luana Tavares, diretora executiva do Centro de Liderança Pública, CLP. Se você está no YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Assim, sempre que inserirmos conteúdos novos, você será avisado. Se você está no Facebook, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. E no Instagram, siga o nosso perfil e curta os nossos conteúdos. A sua participação é muito importante, por isso não se esqueça de se inscrever no canal, enviar seu comentário, dúvidas e sugestões nos nossos canais de contato. Até o próximo vídeo! Clique Valide e pronto!